Boa noite a você que está aí conectado com a gente. Nós estamos começando mais uma quinta-feira de paz e vida na sua casa. Eu espero que você seja tremendamente abençoado com aquilo que o Senhor vai trazer ao nosso coração. Amém? Semana passada nós falamos sobre um altar, sobre levantar um altar ao Senhor, e falamos sobre Jacó. Jacó levantou um altar, depois de diversas provações, ele levantou um altar ao Senhor, e ali onde ele colocou aquela pedra, que ele fez o altar, ele chamou de Abetel, o lugar da habitação de Deus, a casa de Deus. Muito obrigada a você que está entrando aí para nos assistir, que essa palavra venha trazer conforto e revelação para o seu coração. Amém? Hoje nós vamos continuar falando a respeito de levantar um altar ao Senhor. E hoje nós vamos usar como exemplo um homem tremendamente abençoado na palavra. Um homem que a Bíblia diz que ele era justo. E a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Não é? Por quê? Você sabe que a gente está falando de Abraão. Abraão, ele foi justificado pela fé. Ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Quer dizer, ele conhecia o Deus a que ele servia. E levantar um altar é exatamente isso. Levantar um altar é construir um lugar, é ter um relacionamento sincero, um relacionamento íntimo com Deus. Levantar um altar esse altar significa um lugar de mudança, um lugar de transformação, um lugar onde é impossível você sair de lá sem ter uma transformação de vida. E é isso que é um altar. Então, a gente tem falado sobre levantar um altar na nossa casa. É lógico que o diabo não vai querer isso, né? É lógico que o diabo não quer que a gente tenha esse tipo de revelação da palavra, porque, como a gente falou no domingo, o diabo, ele é o oposto do amor, ele odeia. E ele odeia aqueles que servem ao Senhor, justamente porque Deus é amor. Então, ele não quer que nós tenhamos essa revelação, ou que a gente tenha a compreensão de que precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, precisamos levantar um altar de adoração ao Senhor, construir um altar de adoração ao Senhor. Abraão, ele foi um homem justo, um homem cheio de fé, mas a palavra de Deus também mostra que ele caminhou com o Senhor. Ele andou lado a lado com o Senhor, ouvindo aquilo que Deus falava para ele, e não importava o quão difícil era, o quanto as circunstâncias eram contrárias ou negativas, ou demonstrassem que quisessem fazer com que ele chegasse à conclusão que aquilo que Deus havia pedido não teria êxito. Abraão sempre fez. E a primeira prova dessa fé foi quando ele largou tudo ali na casa dos seus pais, deixou tudo para lá, para ir para um lugar onde Deus havia dito para ele que levaria, sem ele saber o lugar, sem ele conhecer o destino, sem ele saber o que ele encontraria no lugar e como seria a sua vida. Ele confiava totalmente, plenamente do Senhor. Ele era um homem de fé, tinha um relacionamento íntimo com Deus. E Deus espera que nós tenhamos um relacionamento íntimo com o nosso Salvador. Porque Abraão teve esse relacionamento íntimo com Deus, a palavra de Deus lá em Gênesis 24, versículo 1, diz que Abraão ele era abençoado em todas as coisas. Em tudo que ele estava envolvido, ele era abençoado. Mas nós vamos encontrar na história de Abraão também, Abraão e o seu sobrinho Ló, que andavam juntos. Eles tinham
praticamente as mesmas experiências, tinham a mesma jornada diária, serviam ao mesmo Deus, conheciam as mesmas coisas, mas Ló, ele era um homem justo também, mas ele era um homem que não depositava tanto a sua fé, crendo naquela fé que está lá em Hebreus 11, versículo 1, que diz que a fé é a prova das coisas que ainda não existem. Ló, ele apesar de crer em Deus, ele ficava com o pé meio atrás. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de Ló. Em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: em contrapartida, resgatou Ló, quer dizer, o Senhor estava falando que havia destruído Sodoma e Gomorra, onde Ló vivia, transformou ela num monte de cinza, mas ele está dizendo aqui, ó, que em contrapartida ele resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo. Ló também era justo. Mas olha só o que diz o restante do versículo. Ele era um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Ló tinha a sua alma abatida e atormentada pelas coisas que ele via e pelo que ele ouvia, pela maldade. A sua alma era influenciada, né, era tocada pela maldade. Não quer dizer que ele cometia maldade, mas ele era inconformado em viver num tempo onde havia tanta maldade e tanta coisa ruim acontecendo. Aí a palavra de Deus continua dizendo que cuja alma era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e ao mesmo tempo manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que Ló, ele era uma pessoa que era justa, que acreditava em Deus, mas ele se deixava abater pelas coisas que aconteciam à sua volta, né? E Abraão era diferente. Ló, enquanto Ló perdeu tudo em Sodoma, a cidade onde ele morava, que foi destruído juntamente com Gomorra, Abraão não, Abraão foi prosperando. Ele teve uma vida abençoada, ele teve uma vida próspera. Então, enquanto Ló vivia em constante apuros, porque a sua alma vivia atormentada pelas circunstâncias do mundo em que ele vivia, Abraão, ele sempre construía um altar ao Senhor. Ou seja, ele sempre tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele sempre estava perto de Deus. Por isso ele foi chamado de amigo de Deus, não é? Então ele construía um altar e a Bíblia diz que ele prosperava em tudo. Então a gente tem que decidir que tipo de cristão nós queremos ser. Um cristão justo como Ló, mas ainda influenciado pelas coisas ou preocupado com as coisas que acontecem, com a maldade que acontece ao nosso redor, ou a gente quer ser um cristão tipo Abraão, que tinha uma vida de altar, que vivia uma vida de construção, construindo um altar, ou seja, ele sempre estava indo para o lugar de mudança, de transformação, de vida, um lugar de restauração, um lugar onde ele podia encontrar-se com Deus, um lugar onde ele podia
ter um relacionamento com Deus. Não é um relacionamento onde ele ficava cada vez mais ciente do amor, da bondade e da fidelidade de Deus. Não é? Então nós precisamos decidir que tipo de vida que nós queremos ter. Uma parte interessante da história de Abraão, e Abraão se tornou um referencial para aqueles que desejam viver uma vida de fé constante em Deus, crendo em Deus, não é? Abraão, ele era um homem obediente, era um homem que obedecia a Deus. E através da sua fé, lá em Gênesis, nós vamos encontrar em Gênesis 12, versículo 7, ele construiu um altar em Moriá, um altar de adoração ao Senhor, que se tornou um referencial de verdadeiros sacrifícios. Ali em Gênesis 12, no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Você consegue entender o estilo de vida de Abraão? Cada vez que Deus fazia uma promessa a ele, não é? Bastava Deus fazer uma promessa, né? Não havia sido cumprido ainda, mas ele levantava um altar de adoração ao Senhor. Então ele estava dizendo: eu creio naquilo que o Senhor está falando. E não importa o tempo. Aqui em Gênesis 12, foi bem na época do chamado de Abraão. Ele era um homem novo. E aqui o Senhor está falando que daria a terra para os seus descendentes. Os seus descendentes seriam numerosos, como as estrelas do céu e a areia do mar. E Abraão depois só foi ver essa promessa concretizada quando ele já estava velho, quando ele já não, a mulher dele, Sara, era estéril, não podia ter filhos. Então, bem no final da sua vida, que ele foi ver o cumprimento da promessa do Senhor. Mas no momento que ele recebeu a promessa, ele já levantou um altar de adoração ao Senhor. E ele não se esqueceu da promessa que o Senhor fez, não é? Então, quantas promessas o Senhor tem feito para nós? Quantas promessas o Senhor já te fez? E vai passando o tempo, às vezes a gente se pega dizendo: será que o Senhor se esqueceu? Será que Deus esqueceu da promessa que Ele havia feito para mim? Da promessa que Ele havia feito para minha família? Será que Deus se esqueceu? Não é? Então, os nossos pensamentos nos levam longe, ao invés de nós erigirmos, ao invés de nós levantarmos um altar ao Senhor, a gente fica questionando, a gente fica perguntando e muitas vezes se mostra decepcionado, amargurado, criterioso, critica Deus, não é? Às vezes a gente fala assim: mas eu fiz tantas coisas para a obra do Senhor, eu fiz tantas coisas para o Senhor, por que que as promessas não se cumprem na minha vida? Só se cumpre na vida das outras pessoas. Veja se o seu viver com Deus é um viver baseado na vida de Ló ou é um viver baseado na vida de Abraão. Dois justos, só que um tinha uma fé verdadeira, tinha uma fé, aquela fé que está na palavra, que é a fé do tipo da fé de Deus. Ele cria, mesmo que as coisas não tivessem acontecido ainda. Não é? E o outro, apesar de ser um homem justo diante do Senhor, aqui na palavra, pelo menos, eu não encontrei nenhuma vez falando que Jó tivesse construído um altar ao Senhor. Mas ele vivia atormentado, como está lá em 2 Pedro, pelas coisas que se avizinhavam a ele, pelas circunstâncias, pelo pecado, pela maldade, por tudo. Ele era afetado na sua alma por todas as coisas que estavam ao seu redor. Então nós temos que decidir que tipo de pessoa nós queremos ver. É interessante a gente observar que Abraão, ele foi testado em muitas coisas na sua vida. E entre algumas coisas que Abraão foi testado, a gente pode destacar que ele foi testado na sua fé.
Deus testou, Deus provou a fé de Abraão quando ele pediu que Abraão levantasse um altar a ele, né? E principalmente quando Deus pediu que ele desse Isaque em sacrifício. Então ele foi provado na sua fé, não é? Quando Deus pediu que ele levantasse um altar ao Senhor. No altar vai fogo, não é? E a prova é justamente uma prova de fogo. A nossa provação é justamente uma prova de fogo, né? A palavra de Deus diz que nós recebemos muitas coisas do Senhor. E Deus tem muitas características interessantes. E uma característica interessante do Senhor é que a natureza dele, a sua natureza divina, é uma natureza comparada ao ouro. E para que a gente se aproxime dessa natureza divina, e a gente vai estar falando muito em santidade nos domingos, não é? Para ser santo e obter algumas coisas do Senhor, nós temos que ser provados como o ouro é provado. O ouro, ele é purificado na alta temperatura, não é? No fogo. Da mesma forma, o Senhor nos prova no fogo, para que a gente seja santificado e prontos para oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como está escrito em Romanos capítulo 12, né, a partir do versículo 1, que diz: portanto, meus irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar ao Senhor. Ou seja, passar pela prova, passar pela provação, passar pelo fogo e sair aprovado. É isso que o Senhor espera de nós, né? Ah, mas é difícil mesmo. As coisas fáceis não nos levam para o céu. Jesus disse assim, que a porta que leva para a eternidade, ela é uma porta estreita, é um caminho estreito, é um caminho difícil. Não é fácil. Ao contrário, a porta que leva para o inferno é uma porta larga, cheia de entretenimento, cheia de diversão, cheia de coisas fáceis de se realizar. Então, se você está passando por alguma provação, lembre-se disso. Eu estou passando pela prova para ser aprovado. A palavra de Deus em Hebreus 12, versículo 1, olha só o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 12, versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus, porque ler a palavra faz bem. Nós somos limpos pela palavra. Amém? Hebreus 12, versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Corramos, não é? Entendendo que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Abraão foi testado pela sua fé. E a palavra de Deus aqui em Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma grande multidão de testemunhas. Quer dizer, o povo lá fora, as pessoas lá fora estão de olho em você, para ver se você é afetado pela circunstância que o mundo oferece hoje, como eles são. Ou se você tem algo diferente. E esse algo diferente é justamente a fé no Senhor. É justamente a fé que é produzida através do relacionamento que nós temos com o Senhor. Não é? E é necessário, a palavra de Deus diz que é necessário que todos aqueles que creem no Senhor, que creem em Deus, sejam provados em sua fé
pelo fogo para serem aperfeiçoados. Isso está em Tiago 1, 2, versículo 4. Tiago diz o seguinte: eu, Tiago, escravo ou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida em vocês, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, meus irmãos, nós devemos erguer um altar ao Senhor e saber que levantando esse altar vai haver fogo ali nesse altar. E nesse altar é lugar de relacionamento com Deus, é lugar de intimidade com Deus, é lugar onde nós estamos falando com Deus: Senhor, haja o que houver, venha o que vier, eu creio em Ti e jamais eu serei abalado. Por quê? Porque todas as coisas que nós passamos, todas as circunstâncias, por piores que elas possam parecer, elas têm um fim proveitoso. E com Abraão não foi diferente, não é? Não adianta a gente tentar escapar da prova, porque é a prova que faz com que nós sejamos aprovados, não é? Eu volto a dizer, a nossa aprovação é como o refinamento do ouro, como a purificação do ouro. Antes do ouro ser comprado ou antes do ouro ser vendido, ele passa por altas temperaturas para que possa ser purificado por completo. E quanto mais purificado, quanto mais puro é o ouro, mais valor ele tem. Se você está passando por provações, se você está passando por provas, saiba de uma coisa: passe pela prova e seja aprovado, porque você vai sair purificado dessa prova, você vai sair mais santo, mais perto do Senhor. Em Gênesis 22, versículo 1, a Bíblia diz que o Senhor provou Abraão. Algum tempo depois, Deus pôs à prova Abraão. E Deus chamou Abraão, Abraão, e ele respondeu: sim, Senhor, eis-me aqui, ou estou aqui. Na verdade, foi a fé e o caráter de Abraão que foi provado naquele altar. O fogo de Deus só vem quando verdadeiramente ele recebe a oferta. Se ele não receber a oferta, você pode estudar nos sacrifícios lá do Antigo Testamento. Se Deus não recebe a oferta, o fogo não vem. A prova que o Senhor se agrada de nossa fé e da nossa vida é a manifestação do seu fogo santo no nosso sacrifício, não é? Então nós temos vários exemplos disso na palavra de Deus. No Salmo 11, versículo 5, a palavra do Senhor diz que o Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Então, se você está sendo provado, você está sendo provado na sua fé e no seu caráter, porque o Senhor te ama e quer te ver aprovado. Amém? Então, Abraão foi primeiramente provado na sua fé. Abraão foi provado também na sua obediência. Em 1 Samuel 15, versículo 9, a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar, o Senhor diz. Então, quando o Senhor pede que Abraão fosse ao Monte Moriá oferecer o sacrifício, o Senhor disse para Abraão claramente: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Muitas pessoas na nossa época querem viver em desobediência a Deus. Esquecem que para viver uma vida de dependência integral a Deus é necessário passar pelo processo da obediência. Olha só, Deus, quando falou para Abraão oferecer Isaque,
em sacrifício, ele foi taxativo. Ele disse para Abraão: olha, Abraão, pega, toma o teu filho Isaque, o teu único filho Isaque, a quem você ama. Não é? Abraão tinha Isaque e tinha Ismael. Ismael era o filho da ajuda, da tentativa de ajudar Deus a cumprir a sua promessa. Mas Isaque era o filho da promessa. Ele era o filho gerado através da vida de Sara. Era o filho gerado do amor. Era o filho que Abraão realmente amava. E Deus agora dá uma ordem para Abraão ir para o Monte Moriá e oferecer o seu filho ali em sacrifício. Então não importa o que Deus está pedindo, mais importante é obedecer. Às vezes a gente fecha os nossos ouvidos ao Senhor, porque a gente não quer entregar o nosso Isaque. O nosso Isaque é aquilo que nós amamos demais, amamos, acima de todas as coisas. E o Senhor vem nos provar, e Ele pede exatamente o Isaque que nós temos, para que a gente entregue a Ele, porque na hierarquia da obediência, nós temos que ter o Senhor acima de todas as coisas. Nós temos que ter o nosso amor a Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, como um filho realmente ama deve amar o seu pai, nós vamos entender que Deus não vai deixar que o mal prevaleça sobre a nossa vida, que sempre vai ter um escape, que sempre vai ter a ovelha amarrada em alguma pedra, em algum arbusto. Deus vem nos provar para que a gente saia aprovado. Deus vem provar a nossa fé, o nosso caráter. O que Ele quer de nós? Ele quer a nossa obediência. Deus quer a nossa obediência a Ele. Nós temos que passar por esse processo da obediência. Quem sabe o Senhor está falando com você hoje, e talvez o Senhor tenha pedido o seu Isaque, você está relutante em entregar. Lembre-se de Abraão. Abraão, ele construiu o altar, né? Imagina como foi doloroso para ele. Imagina esse tempo de Abraão, em que Abraão saiu da sua casa, em obediência ao que Deus tinha falado para ele. Ele tomou o seu filho, pegou a lenha para ser colocado no altar, amarrou nas costas de Isaque. E foi um longo percurso de onde ele estava até a subida ao Monte Moriá. E ali ele foi construindo o altar, pedra por pedra, o altar do sacrifício. E então, imagina como é que Abraão estava, não é? Talvez ele estivesse falando: Senhor, eu confio em Ti, eu vou fazer o que o Senhor me pede, eu creio na Tua promessa, eu sei que nada é impossível para o Senhor, eu sei que a Tua palavra não volta para Ti vazia, eu sei que o Senhor não é homem para que minta, e nem é menino para que se arrependa. Não é? Talvez esses fossem os pensamentos de Abraão naquela hora, né? E talvez o Isaque que o Senhor esteja pedindo para você, essa caminhada até levá-lo ao altar do sacrifício, talvez seja uma caminhada dura para você. Mas vá pensando nisso. Deus não te abandona, e a promessa dele é que Ele não te abandonará. Mas você não pode ficar olhando para o percurso. Você tem que estar olhando para onde você está chegando. Você tem que estar olhando para aquilo que você está fazendo, se você está realmente obedecendo ao Senhor. É isso que importa para o Senhor, é a obediência. Em terceiro lugar, Deus prova a dependência de Abraão. Quando Deus manda Abraão sair da terra dos seus pais e ir para uma terra que Ele mostraria, o Senhor estava provando a dependência de Abraão a Ele. O quanto Abraão confiava
que realmente Deus podia fazer, né? Porque às vezes, irmãos, a gente confia em Deus desconfiando. A gente confia em Deus querendo dar uma ajuda para Deus, né? Querendo dar uma ajuda para o Senhor, né? Então olha só o que diz a Bíblia em Atos 7, no versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, fala, aqui o autor de Atos está dizendo, né, que quando o Senhor apareceu a Abraão na Mesopotâmia, daí o Senhor disse a ele, antes de ele se estabelecer em Harã, Deus lhe disse, deixe sua terra natal e seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã até seu pai morrer. Depois Deus os trouxe aqui para a terra onde vocês vivem, né? O autor aqui está falando sobre o lugar onde eles viviam. Então Abraão ele entendeu que ele dependia de Deus e foi firme na caminhada, não é? Por que a gente está falando isso? Porque existem muitos crentes, muitas pessoas que querem andar com Deus, mas poucos são aqueles que desejam seguir a Deus segundo a vontade dele, não segundo a sua própria vontade, né? Muitos querem viver com Deus, mas esquece que o caminho de Deus exige renúncia, exige abnegação das nossas vontades e exige uma total dependência de Deus, não depender só de nós mesmos, não é? Então Deus, a prova de Deus também é para que a gente mostre para Ele que nós dependemos totalmente dEle, que nós dependemos dEle, não é? Em Mateus 6, versículo 33, Jesus disse assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui fala sobre a nossa dependência da fé, aqui fala sobre a nossa dependência total de Deus, não é? Vivendo um dia de cada vez e sabendo que o futuro a Deus pertence e Ele está trabalhando no futuro para nós. A quarta coisa que nós vemos que Deus provou de Abraão foi o seu amor para com Deus. Imagina só, Deus pede para Abraão entregar o filho a quem ele ama. Então, quando o Senhor pede para Abraão ir ao Monte Moriá fazer um sacrifício, ele diz, toma agora o teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Abraão foi andando e chegou até lá no Monte Moriá. E se a gente analisar bem este versículo, nós vamos ver que o Senhor pede para Abraão ir à terra de Moriá levar Isaque. Porém, ele ressalta, leve Isaque a quem você ama. Verdadeiramente o Senhor estava provando o amor de Abraão a ele, através de uma atitude, de uma ação. Existe uma frase que diz o seguinte, amor de fato requer um ato. Não adianta só você falar que ama, você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. O amor não é algo só para ser falado, só para ser dito, mas também para ser demonstrado. Se a gente lembrar bem, Abraão era o filho, Isaque era o filho da promessa de Abraão, e sacrificar Isaque era, no entender desse contexto, era abrir mão da promessa e do sonho que Deus realizara na sua vida. Isaque era adolescente, ele não havia se casado ainda, não havia tido filhos. Então, sacrificar Isaque era abrir mão da promessa. E quantas vezes a gente não fica que nem a nu no fio quando Deus pede alguma coisa para nós, né? A nu no fio balançando entre uma atitude e outra, né?
Por quê? Porque a gente tem a promessa e agora tem que sacrificar o objeto da promessa, né? Significava ali, né, nesse contexto, significava sacrificar o sonho que Deus realizaria, que Deus já havia realizado na sua vida, e sacrificar aquilo que Deus viria a realizar através da promessa que o próprio Deus havia feito, não é? Então, se Isaac realmente fosse sacrificado, a gente podia dizer que Abraão abriu mão da promessa para se tornar amigo de Deus. Nesse texto é muito importante a gente entender que precisamos ter uma atitude diante de Deus. Não é? Da mesma forma que Abraão iria abrir mão da promessa por amor ao Senhor, o Senhor demonstrou a sua fidelidade pelo temor, pela atitude de Abraão. Diz a palavra de Deus que também Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, ou seja, Ele sacrificou, e agora Ele sacrificou de verdade. Jesus subiu à cruz do Calvário. Ele sacrificou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem uma recompensa, e a recompensa é a vida eterna. Deus também construiu o seu próprio altar, quando no Monte Calvário Ele levantou o seu próprio Filho para morrer em favor de muitos, fazendo com que Jesus se tornasse a propiciação da transgressão ou do pecado de toda a humanidade, porque todos pecaram, diz a palavra de Deus. Portanto, construir um altar de adoração é algo que envolve renúncia, abnegação e sacrifício. É algo que prova a nossa vida, é algo que prova a nossa fé, que prova a nossa obediência, a nossa dependência, mas que acima de tudo é algo que prova o nosso amor a Deus e aquilo que realmente está em nosso coração. Prova se nós não estamos só adorando e louvando ao Senhor dos nossos lábios para fora. Como diz as Escrituras, em Deuteronômio 8, versículo 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. O Senhor nos prova para saber aquilo que está dentro do nosso coração. Então, meus irmãos, nesta noite, a exemplo de Abraão, nós devemos construir um altar de adoração ao Senhor. Lembrando que o altar de adoração é um altar onde nós vamos ter um relacionamento íntimo com Deus. É um lugar de transformação, é um lugar de reconciliação, é um lugar onde você vai para não voltar da mesma forma como você foi. Quando Abraão chegou lá no Monte Moriá, e que Deus falou para ele: agora pega o seu cutelo e sacrifica Isaac, porque Isaac é o cordeiro que deve ser sacrificado nesse altar que você construiu. Abraão não titubeou, pegou Isaac, e quando ele estava prestes a sacrificar o filho a quem ele amava, Deus mandou ele parar e disse: basta, chega, agora eu sei que você é obediente a mim, que você verdadeiramente me ama, que você me é fiel. Você foi provado e foi aprovado. E o Senhor providenciou um cordeiro que estava amarrado ali nos arbustos. E então Abraão pegou, e juntamente com Isaac, ele pegou aquele cordeiro e ofereceu em sacrifício, um sacrifício que subiu como um cheiro suave às narinas do Senhor. Aquela gordura foi queimada e subiu até o trono da graça de Deus. Então, olha só, veja o que o Senhor está te pedindo. Não titubeie em entregar ao Senhor, em levar ao altar do Senhor
com certeza Deus já está providenciando o escape, Deus já está providenciando o cordeiro para ser sacrificado, não é? Deus está provando, como diz aqui em Deuteronômio 8, versículo 2. Deus está provando, está te provando para saber o que estava no seu coração e se você realmente guardaria os seus mandamentos, permanecendo na obediência, no amor, permanecendo na fé, permanecendo na dependência do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe de uma forma toda especial nessa quinta-feira. A semana que vem nós vamos estar, na quinta que vem, nós vamos estar falando sobre um outro personagem que construiu um altar ao Senhor também, né? E obteve livramento, conseguiu receber a recompensa do Senhor. Amém? Que você possa testemunhar a recompensa que o Senhor vai te dar em retorno à sua fidelidade, ao seu amor, em retorno à sua fé, em retorno à sua convicção de que você depende totalmente dele, depende totalmente do Senhor. Amém? Feche os seus olhos ali onde você está. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor tem falado bem pertinho conosco. O Senhor tem falado quase que sussurrando aos nossos ouvidos que este tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de provação, é um tempo de sermos provados, mas também é um tempo de sermos aprovados. Senhor, nesta noite nós queremos levantar esse altar de adoração ao Senhor e sermos transformados. Queremos, Senhor, colocar a nossa vontade, queremos colocar, Senhor, oferecer a Ti o nosso Isaac, neste altar em que nós estamos levantando, ó Pai. E com isso nós queremos dizer que nós queremos que agrada a nós fazermos a Tua vontade, viver em fé, viver, ó Senhor, em total dependência do Teu Espírito, viver, Senhor, crendo que não são os maus momentos que vão direcionar a nossa vida, mas o nosso olhar a Ti e a certeza de que o Senhor nos fará ver dias melhores, o Senhor nos recompensará pela nossa fidelidade. Mas, Senhor, nessa noite também, nós queremos dizer que nós caminhamos construindo um altar ao Senhor, não buscando uma troca, não buscando uma recompensa, mas queremos demonstrar que o que está guardado no nosso coração, o que está dentro do nosso coração, são os Seus mandamentos. E nós nos agradamos de fazer a Tua vontade. Ainda que a promessa esteja longe, ainda que a promessa nós ainda não estejamos vendo o cumprimento da promessa, mas nós cremos nela, porque foi o Senhor que prometeu, e como o Senhor prometeu, o Senhor fará. Que nós vivamos uma vida como o justo Abraão viveu, uma vida de dependência, de fé, de fidelidade, de amor, uma vida amando o Senhor acima de tudo, amando o Senhor acima de todas as coisas. E não como Ló, que apesar de ser justo, era influenciado pelas coisas que ele via ou pelo mundo que ele vivia na sua época. Que nós estejamos, Senhor, olhando realmente, somente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Senhor, pela convicção que o Senhor coloca no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada a você que esteve nos acompanhando nessa pequena jornada da quinta-feira, mas que a palavra, eu espero que a palavra tenha sido uma bênção para a sua vida e que a palavra ela seja um agente transformador mesmo, não é? Porque não adianta só lermos a Bíblia,
nós temos que ser transformados pelo conteúdo que está lá. Amém? E isso, essa transformação só vai acontecer quando nós tivermos pureza, obediência e amor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. No domingo, às 6 horas da tarde, nós estaremos novamente fazendo o nosso culto presencial, né? Obedecendo rigorosamente todos os protocolos da Secretaria de Saúde, né? Você tem que ir de máscara, mas olha, você pode ver pelas gravações que o louvor, ele sobe a Deus mesmo de máscara, mesmo que você esteja de máscara, né? Como é bonito, sabe? Está tendo um louvor tão gostoso dentro da igreja, porque é um louvor simples, é um louvor feito com dedicação ao Senhor. As pessoas têm respondido ao louvor, então a gente vê, a gente sente, né, as pessoas cantarem ao Senhor. E quando nós ouvimos os cânticos, nós realmente sabemos, nós entendemos que o Senhor está ali naquele lugar e que aquela é a casa de Deus. Se você pode, vá para os cultos presenciais. Se você não pode, fique na sua casa e assista aos cultos online. Eu quero dizer para você também, né, as pessoas têm perguntado a respeito dos dízimos e das ofertas, porque o nosso tesoureiro não tem ficado no domingo de manhã lá, mas eu quero dizer para você que de quarta a sexta-feira, das 2 até as 5 horas da tarde, a irmã Gislene está lá na igreja, né? Ela fica lá no fundo, é só você chamar ela lá no portão, ela vai lá te atender, amém? E aí você pode cumprir essa ordenança que está na palavra de Deus, de entregar os dízimos e as ofertas na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Amém? Até domingo, então, que Deus te abençoe e te guarde. Irmã Holanda, a nossa pastora Holanda, está assistindo lá de Palmas, no Tocantins. Glória a Deus. Né? Nós estamos juntos aqui com a família Biroque, com a irmã Helena Graciano, com a Valdirene, né? Com tantos outros que já passaram por aqui, né? Que deixaram a sua marca, que é Regina Prado, a irmã Rosângela Pandolfo, a Valdirene Risse, a todos vocês que assistiram essa ministração, que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e te dê a paz, essa paz que excede a todo entendimento. Amém? Uma boa noite, vocês tenham uma boa noite, uma noite de descanso, e que o Senhor dê sonhos proféticos para vocês e realmente seja uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Amém? Até domingo que vem, em nome de Jesus.